Bom, o tema de hoje, na verdade, é quase que uma continuidade, seguindo pelo menos a mesma linha, o mesmo foco lá da reunião da semana passada. Então, na semana passada nós falamos de um treino de equilíbrio, mas de curta duração, mas com idosos, mas não era no ambiente hospitalar, né? Nesse caso já é um treinamento, novamente, né, de curto prazo, 10 dias, para idosos, na verdade, aqui é muito idosos, né? Então, para quem, né, octogenários, né? Octogenários e mais que 90 anos também, né? A turma lá beirando os 100. Então, pessoal bem mais velho e com sarcopenia. Então, é uma situação mais grave, né? Digamos assim. Então, vamos ver ali. Aí na introdução, aquela tradicional, né? Introduçãozinha de sarcopenia, que vai falar que é uma doença caracterizada por um baixo, né, massa muscular, baixa força muscular, da nova atualização lá se a nova é a atualização já, né? Da atualização do grupo europeu, aquele tradicionalzinho lá que todos os artigos de sarcopenia devem ser copiado e colado ali, que o parágrafo é sempre o mesmo, né? Mas tudo bem. Aí, segue falando que, embora tenha algumas opções, como, por exemplo, exercício físico e suplementações, que ele cita vitamina D e proteínas, mas tem vários outros, né? Que são algumas formas alternativas, assim, de certa forma, promissoras, mas ainda assim, nenhuma dessas alternativas estão totalmente esclarecidas, né? De certa forma, algumas têm benefício mais claro em uma situação, benefício menos claro em outra situação, às vezes há uma combinação, poderia ser mais interessante, enfim. São todas algumas alternativas que podem ser bastante interessantes, mas não se sabe exatamente na especificidade de cada uma, como, por exemplo, o exercício físico. Qual seria o tipo de exercício, o ideal, assim, um exercício aeróbio, contra a resistência, de equilíbrio, treinamento combinado, a dose, né? Então, como o Rafael adora colocar, né, exercises medicine, né? Então, se é medicamento, né, ou se é médico, né, no caso, se é médico, se é medicamento, qual que seria a dose desse medicamento, né? Então, qual que é a frequência semanal, qual que é a intensidade, qual que é o volume. Então, quanto que eu devo fazer de exercício, entra naquela questão lá da novinha lá com anorexia e bulimia, que está internada aqui também, qual que seria a dose ideal, visto que consome 250 calorias. E duração do exercício físico também, né? O tempo da sessão ainda também não está totalmente esclarecido. Então, tipo, forma, duração, nada disso ainda está totalmente esclarecido, né? Para a sarcopenia. Embora tenha algumas diretrizes que digam uma coisa, ainda assim não se tem ao certo exatamente o que seria a melhor forma de treinamento, né? Além disso, a maior parte dos estudos que utilizam o exercício físico para combater, para tratar a sarcopenia, fazem isso em idosos de comunidade, né, geralmente. Então, é raro um tipo de estudo com um ambiente hospitalar, né, ou com alguns indivíduos que tenham outras comorbidades, por exemplo. Geralmente é indivíduos saudáveis da comunidade, né? Saudáveis, no caso, seriam pessoas só com sarcopenia, né? Embora tenha alguns outros estudos com exercício para sarcopenia, após basicamente no ambiente hospitalar, né? Para ficar mais claro. Só que a maior parte deles não tem grupo controle, então é mais ou menos o que a gente conseguiria fazer aqui, né? Então eu mandei lá no grupo, né? Para vocês verem. E depois o Rafael vai estar vendo isso mais específico lá para a pós dele. O resultado, né, da intervenção, né, da forma de exercício físico, né, e os benefícios que ela acaba proporcionando, né? Só que a gente não tem um grupo controle, né? E é o que a maior parte dos estudos tem, né?
Então, tem alguns estudos, mas nem todos com um grupo controle, né? Que seria a melhor forma para você ver, né? Qual que é o total importância, né? Daquele protocolo. Então, bom, quase não tem estudos no ambiente hospitalar. Quando tem, já não são, né? Os melhores estudos possíveis. Além disso, quando é realizado fora do ambiente hospitalar, esses estudos eles têm uma duração maior, é coisa de semanas, meses, né? Então, o papel do exercício físico curto, né, de curta duração, de um período curto de treinamento, né, como, por exemplo, 10 sessões, não está totalmente esclarecido, né? E é algo interessante para nós mesmos, né? Então, vamos lá no método. Era só gente novinha. Para começar, tinha que ter 80 anos. Menos que 80 anos, nem entra. Ah, 79, não. Você é muito jovem. Tá fora. Né? Conseguir, no mínimo, caminhar, mesmo com assistência. Consegue com assistência, beleza, tá de boa. E tinha que ter sarcopenia. Aí, algumas avaliações que foram realizadas. O índice de Bartel, né? Eu acho que maior. Agora todo mundo conhece, né? Vocês chegaram a ver lá no relatório? Chegou a ver? Teve alguma avaliação lá? É pior que lá, a gente não está fazendo, né? Mas tem lá no ambulatório, se fuçar lá nos papéis, lá tem. É uma escalinha bem simples, bem fácil de ver atividades de vida diária. Por exemplo, se o indivíduo consegue ter uma higiene no banheiro, se consegue tomar banho sozinho, se consegue se alimentar sozinho, essas atividades bem simples de vida diária. Calcularam também a massa muscular apendicular, massa musculoesquelética, realizaram um teste de velocidade de marcha, realizaram um teste de força de expansão palmar, realizaram a bateria SPPB, que vocês já estão acostumados também, e fizeram o TUC, né, que também vocês já conhecem. Então, todas as avaliações ali que todo mundo conhece, né, não surpreende ninguém. Aí, basicamente, a intervenção era um combinadão de aeróbio, equilíbrio e treinamento de força, supervisionado, uma vez por dia, durante 5 dias, durante 2 semanas, né, para fechar 10 sessões, começando com um aquecimento de 5 minutos, depois 20 minutos de equilíbrio, aí 5 minutos de descanso, 20 minutos de fortalecimento, descanso novamente, e daí os 20 minutos finais de treinamento aeróbio, fechando uma sessão ali de basicamente 1h30, né? Comprido no treinamento, mas tudo bem, né? Ainda, embora seja cumprido, ele comenta, né, que se o paciente sentisse fadiga, era a sessão dividida em 2, então era bem tranquilo. Né? Daqui está marcado o tipo de atividades que eles fizeram, depois vocês veem lá com detalhes parte de equilíbrio, o que eles utilizaram para treinar a parte de equilíbrio, treinamento de força, basicamente exercício de força de perna e chest press e remada, e caminhada para treinamento aeróbio. Então, troço bem simplesinho, treinamento básico de equilíbrio, treinamento básico de fortalecimento, treinamento básico de aptidão cardiorrespiratória. Bem tranquilo. Claro que talvez eles tivessem uma estrutura diferente, né? É um hospital especializado em idosos, né? Um hospital geriátrico. Então, talvez eles já tivessem os equipamentos disponíveis no hospital mesmo, ou com fácil acesso. Enfim. Em relação aos resultados principais, né? Qual que eles buscavam observar? Seria essa melhora da atividade de vida diária, avaliada pelo índice de Bartel. Então, seria uma mudança clínica significativa, está observada se for acima de 5 pontos, né? Então, se teve uma mudança maior do que 5 pontos no Bartel, nesse de 0 a 100, né? Não que a gente utiliza lá, a gente utiliza de 0 a 50. Na verdade, a FISI utiliza de 0 a 50. Aqui seria o questionário completo lá de Bartel. Então, uma mudança de 5 no questionário de 0 a 5, de 0 a 100, então, uma mudança de 5%, basicamente, né? Daí, os dados secundários seriam essa mudança na velocidade de marcha, mudança na força de preensão, mudança no TUG e mudança no SPPB.
Agora, se me perguntar, será que era originalmente esses resultados, mesmo resultado primário que eles queriam observar, atividade de vida diária e os outros, todos os testes de motor secundário? Pode ser que sim, né? E eu acho que inicialmente eles pensaram que daria mudança nos outros testes, né? E não somente no questionário. Mas daí, como a gente vai ver no resultado daqui a pouco, né? Como tem um resultado bom no questionário e não bom nos outros, né? O primário já vira o questionário automaticamente, né? Isso é normal. A estatística foi feita pelo software R. Esse é um software free, né? É grátis. É bem legal. É a parte, sim, de estatística. Ele tem um pouco de programação também mais aberta, né? Quando eu fiz lá aquela disciplina de estatística lá no pessoal da Federal, lá no mestrado, a gente utilizava o R. Era tudo feito no R. Então, assim, ele acaba sendo um pouquinho mais difícil porque ele está cru, né? Então, você tem que dar, claro que tem lá os PEC, né, que se consegue baixar, já vem quase que vira quase um software pronto, né? Mas por ele ser gratuito, acaba assim sendo mais fácil de você observar lá a programação certinho, de você de repente fazer alguma mudança na programação dele, enfim. Para quem alguns estudos lá, principalmente de regressão, algumas coisas assim que necessitam um pouco mais de especificidade lá na formação daquelas curvas, acaba sendo bom esse tipo de software, ou algumas outras análises também que os outros softwares acabam sendo um pouco mais limitados. Por ele ser aberto, né, o código-fonte dele é aberto, acaba mais tranquilo para quem entenda também, né? Quem não entende não serve para nada. Os outros testes ali também, bem tranquilão, a gente já viu, né? Shapiro-Wilk, teste de Q quadrado, teste de ANOVA, e aqui eles fizeram também o ANCOVA para ver as covariáveis ali, né? Do índice de Bartel. Depois a gente vai passar vendo os resultados. Então, basicamente, foi incluído 121 idosos, né? Sendo 62 no grupo de intervenção, 59 no grupo controle. Todos eles terminaram 10 sessões de exercício físico. Né? Então, na imagem, né, tá a distribuição, alguns dados se perderam, natural. Aí a média de idade do grupo, 87 anos. Média de idade. Doido demais. Desses, 22% eram mulheres. Né? Aí na tabela 1, na tabela de caracterização, não teve diferença em relação ao grupo intervenção e ao grupo controle. Depois a gente vai ver lá na limitação que não foi uma análise, não foi uma distribuição randomizada dos grupos. Então, eu imagino, né? Eu imagino que eles fizeram mais ou menos o que a gente faria aqui, né? Tipo, a gente tem um grupo que a gente vai fazer e tem um grupo ali que a gente vai só avaliar. Eu imagino que eles fizeram alguma coisa parecida nesse sentido, né? Para não ter randomizado, senão não teria motivo, né? Para não randomizar, talvez, né? Ou bobearam, sei lá. Mas eu acho que foi assim, né, faziam os exercícios com aqueles que tinham capacidade plena, né? E aqueles que eram, de repente, não tão capazes, eu imagino, sei lá. Mas, de qualquer forma, não foi randomizado, né? Abre brecha, por que não foi, né? Interessante aqui, né? Anos de idade lá, acima de 13 anos de estudo, né? 30% da amostra, imagina. Levando em consideração que a gente é de 90 anos, então é 30% que 90 anos atrás estudou no mínimo 13 anos, né? Se a gente pegar e fizer um estudo aqui no Brasil, dá quantos por cento, né? Com 13 anos, pessoa de 90 anos. Quantos que a gente acha, né? Vá no hospital particular, que seja. Precisa, mas é que hospital público. Não, mas vá no particular, não. Difícil, né? Achar. Quem estudou mais de 13 anos e tem atualmente, né? 90 anos de idade. Bem interessante, né? Diferença de país para país. Bom, em relação lá ao resultado, teve uma diferença significativa em relação ao questionário, então uma melhora na média de 7,8 pontos. Dá quanto isso em percentual, João? 7,8 pontos. 7,8? 7,8. 7,8, mudou 7,8.
Então, uma mudança de no mínimo 5%, né, que a gente viu de 5 pontos, acabaria sendo significativo, né, clinicamente importante, né, que teve uma mudança um pouquinho maior do que isso, quase 8, vamos jogar 8 pontos, né, para arredondar. Então, 8 pontos no questionário de Bartel. Então, na qualidade de vida, né, basicamente, aptidão a realizar as atividades de vida diária com independência. Então, aqui está basicamente a mudança no questionário dividido em homem e mulher, né? Então, você vê que homem tem diferença estatística, já em relação às mulheres não teve, né? Você vê que tem os outliers, você vê que tem os outliers aqui, né? Perdidão lá, os caras que melhoram muito, os caras que pioram muito. Você tem também dividido pela idade, independente de 80, mais que 80 e mais do que 90 também teve diferença em relação à intervenção comparado com o controle, aqui somando, né, homens e mulheres, dividindo apenas pela idade. Então, independente de idade, tem benefício, e homens tiveram mais benefício e mulheres acabaram não tendo a comparação. Aqui mulheres eram um grupo menor também, né? Lembro que era 22% só da amostra, né, que eram mulheres. Então, pode ter sido influenciado também, ficou basicamente coisa de 10 mulheres para cada grupo, né? 10, 12 mulheres para cada grupo, então pode ter sido influenciado também pelo tamanho da amostra menor para mulheres. Então aqui basicamente demonstrando que teve uma melhora no Bartel, mas também teve uma melhora na velocidade de marcha, né? Teve um aumento, né, nesse caso, de velocidade de marcha, então quanto mais rápido andar, melhor, né? Já em relação à força manual, não teve uma diferença estatística, também não teve diferença estatística em relação à bateria completa do SPPB, na verdade que é a mudança, né? Então esse um ponto aqui é um ponto que mudou, que aumentou, né? Em relação ao TUG, também não teve diferença estatística em relação ao grupo intervenção em relação ao grupo controle. Embora tenha diminuído, né? Diminuiu 3 segundos, né? 2 grupos, né? Mas diminuiu 3 segundos em diferença estatística. Aí aqui essa tabela basicamente repete aquele outro gráfico ali, né? Então nem vamos comentar, porque é exatamente a mesma coisa, né? Eles apontaram ali. Aqui no dados secundários também não tem nenhuma novidade. Aí a discussão, não sei também se eu estou ficando velho, mas eu estou achando essa discussão, ou estou pegando os artigos paia, mas da vez passada também achei uma discussão meio paia, essa achei também bem paia. Acho que vale mais a pena a gente ter comentado que ficar vendo o que eles comentaram. Que o mais interessante que eu deixei marcado aqui até porque mas não existe estudo com exercício no hospital. Bom, vamos ver aqui. No entanto, uma recente revisão sistemática de 3 estudos apontou que programas de exercício físico foram efetivos para melhorar a função do idoso, embora, né, esses estudos não tiveram sarcopênico, né, em idosos hospitalizados, né, em inpatients aqui. Embora não eram apenas sarcopênicos. Né, referência 26. 3 estudos na referência 26. Referência 26 aqui. Olá, rapaz! 2013. Cadê a mãozinha aqui? A mãozinha tá para mim aqui. Olá. 2013 já tinha 13. 2021 deve ter. Sei lá quanto que deve ter bastante. Então tem, né? É gente que não. 2022. Hã? Que falou 2021. Estamos em 2022, né? Então quantos, né? 8 anos, 9 anos, não, 9 anos depois. Será Né? que um por ano? Se tiver um por ano, já tem quanto? Eita, deixa eu ver. 22, né? 22. Então tem coisa, é gente que não procura, né? Ou você procura, não procura certo, né? Bom, em relação às limitações, além lá da não randomização, eles comentam aqui também que acaba sendo, né, uma brecha, né? Poderia, ou melhor, não é
não era exatamente esse o objetivo, mas se tivesse seria mais legal, né? Porque eles não falam de outros dados, né? Mortalidade, tempo de hospitalização, qualidade de vida, mais ou menos 10 dias, será que vai impactar tanto? Custos de saúde, pois é, mas teria que fazer acompanhamento, né? Mais longo. De qualquer forma, eles não colocaram. Seria interessante se tivesse, não tendo também não vai atrapalhar muito o entendimento e aquilo que o estudo quis trazer, né? Então, era isso. Você vê que é uma ideia mais ou menos parecida, né? Tanto a semana passada quanto essa, trazer estudos que têm uma curta duração, né? Em relação a dias, né? Então, aquele eram 8 sessões, esses são 10 sessões, ambos acabam tendo algum tipo de benefício, né? A gente pode discutir agora, né? Será que esse benefício, nesse estudo especificamente, que foi menos observado em relação aos testes motores, será que ele não está relacionado com a amostra, com esse grupo específico? Pode ser que sim, né? Vamos encerrar aqui a gravação.